Fala, meu querido palestrante. No Falando do Palco de hoje, eu quero te falar sobre a ideia governante de uma palestra. No Falando do Palco anterior, eu falei muito sobre conhecimento e quantidade de conteúdo e vieram várias dúvidas de pessoas que assistiram falando de como montar um bom roteiro. Bom, no treinamento eu levo um dia inteiro não, eu levo 5 horas só treinando roteiro, só ensinando roteiro. Aqui eu vou pegar um ponto do roteiro, do modelo de roteiro que eu uso, que é a ideia governante, que é o cerne, é o principal de uma boa palestra. Ricardo, o que é a ideia governante? É a mensagem principal que você quer que sua audiência leve para casa. Como que é um ensino através das aulas e através dos treinamentos? Bom, numa aula e num treinamento, você vai ensinando pequenas partes de um conteúdo e no final você fecha uma cadeia lógica, que é a mensagem, é o ensino, é o principal daquele treinamento ou daquela aula. É comum quem chega no mercado de palestra ter vindo oriundo do mercado acadêmico ou executivos acostumados a treinamentos. Então é bem normal eles chegarem, pegar esse modelo de negócio e jogar na palestra, só que isso não fica legal. E no final eu vou te explicar por quê. Porque uma palestra não é só ensino. E eu vou explicar no final, vou te contar o pulo do gato principal. E na ideia governante, a lógica é o contrário. Você chega com a mensagem principal, que é aquilo que a pessoa vai levar para casa, a mensagem que a pessoa vai levar para casa, o conhecimento que a pessoa que vai assistir lá durante 50 minutos, uma hora, vai levar para casa e reforça ela durante toda a palestra. Como assim, Ricardo? Primeiro, uma ideia governante tem que ser curta, tem que ser dita em 5, 6 palavras. Vou dar o meu exemplo. Na minha palestra que eu comecei, quando eu comecei a palestrar há 9 anos atrás, a minha palestra é sobre empreendedorismo para micro e pequenas empresas, que na época nem existiam empresas do Simples, esse tipo de coisa. Eram as empresas que faturavam pouco. E a mensagem principal que eu queria dar eram para pessoas que queriam empreender e não tinham dinheiro. Então a mensagem principal era, a ideia governante era, é possível empreender com pouco dinheiro. Todo o resto da minha palestra era para reforçar essa ideia, para corroborar com essa ideia. Então, como que eu começava a minha palestra? E aí a gente divide essa ideia governante em 3 momentos na palestra, tá? Durante toda a palestra, mas em 3 momentos principais: início, meio e fim, como se fosse um filme. Uma palestra está mais para um filme do que para uma aula ou um treinamento. E no final vou dar o pulo do gato por que disso. No início, eu faço uma quebra de gelo. Eu mostro quem sou eu na fila do pão, ou seja, quem sou eu para te ensinar o que eu estou falando. E eu não faço isso mostrando o meu currículo, porque fica arrogante, então eu conto uma história. No meu caso, na minha palestra, eu conto a história de em que momento da minha vida eu despertei para a decisão de querer me tornar dono do meu próprio negócio, porque naquela época não se usava a palavra empreendedorismo como se usa hoje. Poucas pessoas até conheciam essa palavra. É difícil imaginar isso há 17 anos atrás, 18 anos atrás, mas 18 anos atrás as pessoas não usavam a palavra empreendedorismo no Brasil. Então eu contava a minha história, a minha primeira experiência como dono do meu próprio negócio, que foi numa jornada vendendo picolé no trem no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, de Gramacho a Caxias, que é uma cidade cachoeira. Ali nasceu o meu desejo de ser dono do meu próprio negócio. Então, quando eu conto essa história na palestra, eu mostro quem sou eu digo que eu me tornei empresário, eu digo onde nasce a minha vontade e eu falo do início e do fim da minha transformação empreendedora. Isso gera empatia, eu mostro para quem está ali e deseja empreender e está na mesma situação que eu estava lá atrás, o Ricardo no passado, querendo empreender com pouca grana ou quase sem grana, eu mostro que eu sou uma pessoa real como eles. Isso gera empatia, gera conexão e fala com o emocional do cérebro da pessoa, que é quem decide 95% de nossas decisões. Além disso, eu passo pelo croc brain, que é a parte do cérebro de proteção, tipo, isso é seguro ou isso não é seguro? Esse palestrante veio me enrolar ou não veio me enrolar? Isso acontece logo nos primeiros segundos da palestra, a gente está julgando o palestrante. Se a gente vai respeitar e vai acatar o que ele vai falar ou não, se ele é um charlatão, um enrolão que veio ali só me enrolar. E aí no meio, eu vou mostrar os pontos de transformação, de não empreendedor até empreendedor, o que foi importante na minha jornada, que a minha audiência pode fazer igual. Então é o meio da minha história, é o enredo da minha história, e uma história como num filme
tem que acontecer coisa errada. Se não tiver coisa errada, não sustenta o enredo, não gera mistério, não gera curiosidade e não tem um filme legal. Então, no meio, eu vou colocando as dificuldades, aquilo que deu errado e como que eu superei. Quando eu mostro como o que deu errado e o que eu superei, eu estou mostrando o meu método empreendedor, o meu método para empreender. E no final, eu fecho reforçando aquilo que é mais importante e onde eu cheguei como palestrante, como empreendedor, mostrando na minha palestra a minha jornada. Isso é a ideia governante, mas tudo isso, toda essa história é para reforçar a ideia governante de que, sim, é possível empreender com pouco dinheiro. Ricardo, e qual é o pulo do gato que você ia dar no final? O pulo do gato é o seguinte: uma aula e um treinamento foram feitos para ensinar. Uma palestra, ela vai além de ensinar. Uma palestra foi feita para entreter. E quando tem entretenimento, tem que ter mistério, tem que ter curiosidade, tem que ter desafio, tem que ter o herói, tem que ter o vilão para tornar a história instigante e prender a atenção do seu público do início ao fim. Ricardo, minha palestra é técnica, eu falo de medicina, dá para encaixar tudo isso. Minha palestra de contabilidade, dá para encaixar tudo isso. Minha palestra de empreendedorismo, dá para encaixar tudo isso. Minha palestra de marketing digital, dá para encaixar tudo isso, sabendo fazer um bom roteiro. Esse era o Falando do Palco de hoje, bem curtinho, o cerne do que eu uso para montar o roteiro das minhas palestras ao longo dos 9 anos que eu sou palestrante. Fica com Deus, um grande abraço, te vejo no palco, vamos para dentro, vamos para o palco.